Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Hoje eu estou com uma pessoa super importante aqui, grande amigo e também empreendedor, advogado e um especialista no quesito sucessão familiar. E é sobre esse tema que hoje eu quero abordar com você. Então, para você, varejista, que está aí nos escutando no podcast, para você que nos está vendo nas redes sociais, por favor, já vai compartilhando, vai clicando no like aí, que gostou, vai fazendo uma avaliação nos comentários, isso é muito importante para a gente. E vai compartilhando, tá? Vai convidando aquele colega teu, amigo, para ele participar com a gente aqui nesse bate-papo do varejo, para ele entender um pouquinho sobre esse grande desafio que nós temos, que é a sucessão familiar e quais os pontos que nós precisamos aprimorar com relação a isso. Está aqui comigo, então, Walter Braga, um grande profissional, um cara fantástico, um cara de referência dentro do varejo e que sempre traz no seu contexto dinâmicas que melhoram, com certeza, o nosso dia a dia dentro do nosso trabalho quando se fala da parte jurídica. Ele ajuda muitos varejistas aí, é um cara realmente de referência. E muito obrigado, Walter, por você estar presente aqui com a gente para esse bate-papo de hoje. Fala, Ederson, bom demais. Muito obrigado pelos elogios aí, que refletem para você também, né? Que é um dos maiores consultores aí da nossa região, do nosso estado e, quiçá, do nosso país, né? Muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui, mais uma vez, prontos e dispostos aí a trabalhar, né? Junto com o varejista, junto com o empresário, para tentar solucionar eventuais dúvidas, eventuais dificuldades, eventuais gargalos nessa difícil jornada do empreendedorismo, né? É verdade, Walter. Muitas vezes é um grande desafio. Eu fico grato por você participar aqui, gratidão pelas lembranças aí. Mas, Walter, já a gente entrando nesse tema, que é um tema que talvez gaste muito tempo, né? Eu sei que você tem um curso, inclusive, tem um curso que premia isso, né? Brinda esse momento de falar sobre a sucessão familiar, sobre todos os caminhos, e eu acho que o cara que tem que falar para a gente é você mesmo. Eu, olhando algumas pesquisas sobre sucessão familiar, eu deparei com uma que fala que apenas 31% dos empreendedores se preparam para a geração futuras e para a sucessão desses negócios. E essas pessoas que foram pesquisadas, esses empreendedores que foram pesquisados, Walter Braga, aí contemplaram que 80% deles são responsáveis pelo empreendimento familiar. Ou seja, dentro dessa pesquisa, são empreendedores familiares. E olha, 31% deles não preparam para essa geração futura. Isso é um contexto real hoje, quando se fala de geração e da sucessão familiar que a gente precisa, Walter? Pois é sim, Ederson. Veja bem, né, o que a pesquisa aí diz? Ela fala que de cada 100 empresários, 80 estão num contexto de empresa familiar. E desses 80, apenas 30% preparam os seus herdeiros, preparam os seus sucessores. Então, estamos falando que de 80, apenas 24 empresários, eles preparam os seus sucessores. E quando a gente alia isso a uma outra pesquisa que as Nações Unidas fizeram sobre o comportamento das empresas e a longevidade das empresas no Brasil, a gente percebe um dado alarmante, que é o quê? 95% das empresas familiares quebram até a terceira geração. 95% das empresas não sobrevivem à segunda geração. Então, é aquela máxima que a gente sempre fala, né? Que o pai faz, o filho come, o neto morre de fome. E isso é bem real e bem agravante quando a gente ainda coloca um outro dado, que apenas 18% das fortunas, elas vêm de herança. Olha que interessante, o que eu estou falando? De cada 100 pessoas milionárias, não estou falando aí do Elon Musk, do Silvio Santos, não. Estou falando, assim, de pessoas que têm um patrimônio de 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, que parece muito, mas se você for analisar, faz parte da nossa realidade do varejo, né, o Ederson? Nós estamos falando que dessas pessoas, apenas 18
de cada 100 recebem por herança. Então, ao contrário, eu estou falando o quê? Que 82% das fortunas vem do esforço do empresário, do esforço da pessoa que na sua vida conseguiu amealhar essa fortuna. E aliando isso, falando aqui para você, que 95% vai quebrar, olha o desperdício de capital que a gente tem, Ederson. E muito grande, né, Walter? Muito, por falta de planejar e de pensar essa sucessão, né? Planejar já é um contexto bem difícil quando se fala do varejo brasileiro, né, nacional. A gente percebe isso quando a gente começa a observar que em todas as nossas cidades do interior, principalmente quando se fala do contexto Minas Gerais, onde a gente atua, né, fortemente, mas hoje, graças a Deus, devido a esse processo online, estamos atuando em vários pontos do país, a gente percebe que no interior, e isso em vários pontos do país mesmo, existem grandes players entrando nessas cidades. E, consequentemente, por não se planejar, não criar estrutura, acabam se deparando com aquela situação. Eu estou cansado, né? Isso não dá sequência mais, eu não consigo mais levar isso para frente, eu não dou conta. E a gente pergunta sobre o filho dele. Poxa, beleza, se você está cansado, cadê o teu filho para dar continuidade? Como que está, né, as pessoas que podem dar continuidade nessa sucessão sua? E pasmem, muitas vezes a gente depara que eles investiram nos filhos dele para que estivessem em outra profissão, em outro investimento, em outra coisa que não fosse ali dentro da área do varejo. Em muitos casos, né, Walter? Não são todos, mas, ou seja, a gente percebe em muitos casos. E isso a gente depara com esse tema de hoje, que é a sucessão familiar, que é diferente do que a sucessão empresarial. Faz sentido isso, Walter? Total sentido. E é muito importante a gente perceber, porque a gente vê muitas pessoas com a evolução aí do conteúdo digital, as pessoas consumindo com mais frequência o conteúdo digital, aparecem, né, muitas vezes informações ou propagandas, né, a respeito da sucessão, do planejamento sucessório, familiar principalmente, né, que é o quê? Os profissionais se preocupam com o que eu vou fazer com o meu patrimônio. O que eu vou fazer com a casa, com as casas, com o dinheiro, como que eu vou criar um processo sucessório, principalmente para evitar o quê? O inventário, que é o famigerado inventário, né? A gente costuma dizer, né, que a família, elas são pessoas unidas por laços de sangue e de amor e separadas pelo dinheiro. E isso não é raro da gente ver. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, você mesmo já deve me citar muitos casos de pessoas que brigaram em cima de uma herança, pessoas que perderam patrimônio em cima de uma herança, famílias que se desfazeram por causa de uma herança. Então realmente é muito importante a gente pensar na sucessão familiar no tocante ao patrimônio. Agora, e a empresa? Que é um diferencial nosso, né? Que a gente pensa, que a gente discute, que eu não vejo muita gente falar. E a empresa? E a continuidade da empresa? Vamos imaginar que um pai se mata de trabalhar a vida toda para construir um negócio, que seja um centro automotivo, um supermercado, um posto de gasolina, qualquer negócio. E o pai saiu muitas vezes do zero, como a gente percebeu, e criou um patrimônio rentável, que muitas vezes rende mais do que a maioria das profissões ditas formais, né? Um médico, um engenheiro, um advogado. Hoje rende mais. Mas o pai não preparou o filho para isso. Por quê? Porque lá atrás, há 10, 15 anos atrás, ele nunca imaginava que o negócio daria certo. E ele pensava que e é comum principalmente no Brasil, né? Não, eu quero que meu filho estude. Eu quero que meu filho seja um médico. Eu quero que meu filho seja um engenheiro, advogado, professor. Eu vou investir no meu filho para isso. Mas eu nunca penso em investir no meu filho para cuidar do meu negócio. Ou pelo menos para conhecer o negócio. Porque eu acho que realmente, né? A história sua não é a história do seu pai. Não vai ser a história do seu filho. Isso com certeza. Mas pelo menos conhecer do negócio. Eu lembro muito de um tio meu. Quando eu era mais novo, né, eu era totalmente sem saber o que eu queria para o meu futuro. E eu queria fazer história, fazer o curso de história. E nessa época a gente já tinha, né? Meu pai, a gente tinha um pedaço de terra, o nosso negócio, nosso supermercado já estava começando, né? E meu tio um dia chegou para mim e falou assim: menino, quem vai fazer história? Você tem que ficar esperto.
daqui uns dias você não vai nem saber vender o que seu pai tem, você vai saber. E eu fiquei com isso na cabeça. Porque eu fiquei com isso na cabeça. Falei, nossa, é mesmo. Se eu não me interagir, e olha que interessante, aí já foi uma questão minha, muitas vezes não é dos outros, né? Eu já preocupei com isso. Falei, vou mexer com história, não. Agora não. Vou fazer, aí pesquisando, e eu sempre gostei muito de mexer na roça, sempre tive essa vertente, fiz o curso de zootecnia, justamente preocupando com isso. Nossa, eu tenho que saber pelo menos mexer com o gado. Com certeza. Depois, com o tempo, eu acabei me formando em Direito, acabei me apaixonando por essa questão sucessória, que é uma coisa que eu vivo, e eu vejo muitas pessoas viverem, né? Por quê? Porque nessa década, dos últimos 10, 15 anos aí, né, se você pode confirmar, muitos varejistas, principalmente varejistas do nosso segmento de varejo alimentar, ganharam dinheiro. E tem que falar isso mesmo, né? Ganhou. A gente, você vê, muitas lojas cresceram nesse tempo, muitas redes se formaram, e o pequeno varejo, o médio varejo, se fortaleceu. Hoje, aquela pessoa que ela é preocupada com o seu negócio, ela não tem problema de caixa. Estou errado, Ederson? Com certeza, com certeza. Se ela está ali, né, se estabelecendo e criando esse planejamento e toda a estratégia, com certeza ele não tem problema no caixa. Então, e como que vai... E essas empresas normalmente hoje têm aí 20 anos, né? Uma média. Esse empreendedor, esse empresário, ele tem um filho de 15 a 20, 15 a 25 anos, né? E esse filho, eu te pergunto, ele está preparado? Ele conhece o negócio? Ele está dentro? Então a gente vê, né? A gente não pode trabalhar a sucessão só do patrimônio. Nós temos que pensar na família, nos processos familiares, e nós temos que pensar no negócio, porque o negócio é que gerou esse patrimônio. E nós vamos perder essa fonte de renda? Te pergunto. Não podemos. Então existe uma diferença mesmo, né, entre sucessão familiar e sucessão empresarial. Eu acho que dentro desse contexto você já define para a gente. Eu não peguei água, esqueci. Diga. Olha lá, dentro desse contexto, a gente sabe realmente e percebe essa variável que acontece. Você define muito bem o que é uma sucessão familiar, que dá dentro do contexto um debate já amplo aí por vários profissionais, mas poucos se lembram da sucessão empresarial, né? O que diferencia isso? Ou seja, você tem patrimônio, você tem toda aquela estrutura, algo que você criou um legado, né? Você não criou para só a sua vida, foi para um legado. Você imagina que isso vai perpetuar por várias gerações e você precisa, é claro, criar uma base para que essa casa fique sustentável aí para as próximas gerações. E isso contempla, então, nessa sucessão empresarial, né? E esses casos que a gente vê, aí você talvez pode relatar vários cases para a gente, né? É claro, sem mencionar os nomes, mas preservando isso, mas dizendo para a gente cases com relação a isso. Recentemente, não muito tempo, a gente viu isso, né? Onde uma briga entre dois filhos, né, não deixou que a sucessão acontecesse, e automaticamente nós gerou ali, né, essa empresa aí a falência e ter que vender todas as suas lojas. Isso é uma realidade hoje que acontece dentro do varejo, né? É muito claro para a gente, né, Walter? Não, comum, é muito comum. Quando se fala na questão patrimonial, a gente perceber essa perda de patrimônio. É muito importante a gente pensar até mesmo na sucessão rural. Uma fazenda de 100 hectares, ela produz X. Se eu tiver 3 filhos e houver briga e fracionar essa fazenda em 3 fazendas de 30 hectares, eu não consigo produzir a mesma quantidade. Por quê? Porque muitas vezes a benfeitoria está em apenas uma posição, o fornecimento de água está numa outra posição, a qualidade da terra ela não é a mesma em toda a fração do terreno. Então, tudo isso é muito importante e reflete no varejo. Uma empresa funcionando, ela vale uma coisa. Uma empresa parada, ela vale metade ou 30% do valor. Numa cidade próxima à nossa aqui, né, estou em Bom Sucesso, uma cidade próxima à nossa, aconteceu um caso disso que você está falando, um case disso que você está falando. Uma empresa de retífica de motores grande, forte na cidade, forte, ela não sobreviveu à sucessão. O senhor faleceu, o criador da empresa, né, o fundador da empresa faleceu, os filhos não conseguiram manter a empresa funcionando. Hoje, ela é 10% que ela já foi.
Temos aqui também um aviário famoso na região, eram de 10 herdeiros, ele foi vendido. Por quê? Os herdeiros não conseguiram se organizar para tocar o negócio. Não conseguiram se organizar. Pelo menos vendeu, né, Edson? A empresa continua funcionando e é forte. Isso é o que importa, não está na mão das pessoas, né? Mas isso, será que é o que você que está criando essa loja, você que aí construiu, né? Você que está nos vendo aí, varejista, será que é isso que você quer? Que quando passar para as próximas gerações se venda, que grandes players entrem e acabem com a tua loja ou, né, com o seu empreendimento? Será que é isso que você quer? E traz um contexto, né? Como que a gente não prepara para essa sucessão familiar e empresarial? A gente vê muito sobre algumas brigas que elas estão, eu não vou falar nem briga, nem sei se é a palavra certa, mas as desavenças, né, com relação aos pensamentos com relação ao pai, né? Eu vejo muitos filhos, às vezes, enterrando os pais vivos. Ele vira e fala assim, não, meu pai está totalmente errado, isso aqui não funciona assim, nós já estamos na tecnologia, já temos aquele processo, nós somos totalmente retrógrados. Mas e aí? Pergunto, será que ele realmente estava errado? Será que ele estava errado? Se sua loja existe até hoje, provavelmente muitas coisas ele estava certo, né? Agora, precisa ter dentro disso uma compreensão, né? Uma comunicação melhor, né, Walter? Para criar e parar com esses impasses e criar um laço melhor aí para essa sucessão familiar. Olha que interessante, Ederson, nesse tocante. A sucessão, quando você imagina, eu gosto de comparar muito, e tem até o termo, né, passar o bastão. A sucessão, ela se parece muito com uma corrida de revezamento. No atletismo, né, nos Jogos Olímpicos, a gente vê muito isso, né? Corrida, revezamento 4 por 100, 4 por 200. A corrida de revezamento, a sucessão, ela deve ser, tanto familiar quanto empresarial, comparada e observada do ponto de vista de uma corrida de revezamento. Se o de trás, aquele que te passa o bastão, não tiver na mesma sintonia com que você que recebe o bastão cai, você perde rendimento, você não ganha corrida. Então, essa transição ela tem que ser feita da melhor forma possível, aproveitando a cultura do que precede, absorvendo na cultura do que sucede. O que entrega o bastão, ele deve estar alinhado ao que recebe o bastão. Esse, provavelmente, é um grande ponto de ruptura dentro de uma empresa. Pelo que você falou, né? O filho chega com uma teoria, cheio das teorias, e não observa, por exemplo, a prática do pai. O pai não concorda com as teorias do filho, e ali você gera uma ruptura. É nesse ponto que um planejamento sucessório empresarial bem feito deve atuar. Por isso que eu, em momento nenhum, descarto a família. Por quê? Nós temos que entender a cultura daquela família, nós temos que entender onde o pai veio, para onde o pai vai, o que aqueles filhos absorveram durante a sua criação que podem contribuir. Será mesmo que eles devem estar no negócio? Será que eles devem contratar profissionais para tocar o negócio? Agora, conhecer do negócio é fundamental. Porque, como meu tio diria, né? Até para vender o negócio, você tem que saber. Tem que saber, né? Como é que você vai fazer história, Walter, se você não vai conhecer nem o seu negócio para vender no futuro? Com certeza. E aí, Walter, traz para a gente sempre disso, e para você, varejista, que está aí nos assistindo, nos ouvindo no podcast, vai no comentário aí, pode fazer perguntas, com certeza nós vamos responder para você, ou comenta para a gente, não, nós já estamos pensando aqui na sucessão, ou talvez comente com a gente aí, né, como que você está pensando nessa sucessão futura. Isso é bom, porque isso vai ajudando a gente a entregar mais informações para vocês aqui. Walter, trazendo esse contexto que você está falando e puxando, né, igual eu falei, ficaria horas aqui falando contigo, porque o tema é muito abrangente, mas traz para a gente como eu conheço alguns empresários, muitas vezes, que ele tem ali um filho que é pequeno ainda, né? E ele foi aquele cara que foi lá, pegou na loja, abria a loja, fechava a loja, e de repente ele começou a perceber que a família, assim que ele casou, que a família dele começou a cobrar mais a presença dele. E ele começou a passar por uma fase de transição dele. Puxa vida, eu não estou acompanhando mais minha loja, eu entendo acompanhar minha loja
ali operacionalmente, né? Administrativamente, de gestão eu não consigo entender, mas ele está preocupado com essa sucessão, né? O que ele está passando ali? Existe algum período assim que você acha que é o ponto inicial que ele deve começar a pensar isso dentro de uma empresa? Por exemplo, meu filho tem que estar no adolescente, tem que terminar o mestrado, ele tem que terminar a graduação, ou esse cara ele tem que começar cedo ali com o pai para ele perceber, dentro do feeling, né? Que isso talvez nem é direito do direito, né? Mas dentro do feeling, dentro dessa vivência que você tem e dentro dessa experiência, você percebe que existe um momento isso ou não? Isso é fictício mesmo de você fazer uma ação imediata. Isso depende muito de cada formação familiar, né, Ederson? De cada momento que a empresa está. Se o empresário ele tem lá o faturamento da empresa está num tamanho suficiente que provê que sobra dinheiro, vamos falar assim, esse empresário já te contratou ou vai te contratar para quê? Porque você vai dar as ferramentas para ele ter mais tempo com a família. Concorda comigo? Com certeza. E esse empresário que cuidou dos processos, e olha que interessante, né? Muitas vezes ele cuida dos processos, ele tem lá 10, 20 funcionários, ele contrata um profissional do direito para fazer toda a parte preventiva trabalhista dele, ele contrata um consultor para cuidar de toda a parte operacional, para passar esses conhecimentos para ele, e ele esquece da sucessão. E esse profissional, muitas vezes, a gente não sabe em qual fase da vida ele está. Ele pode estar lá com filhos de 2, 5, 10, 15, 20 anos. Então, eu falo que qualquer momento é momento, nunca é tarde. Quando você sente a necessidade de se organizar a sua empresa sob o ponto de vista estratégico, operacional, sob o ponto de vista jurídico, quando você sente essa necessidade, é hora de pensar no futuro. Por quê? Porque você já sabe que você está organizado no seu patrimônio, você não quer perder o que você já tem, você quer crescer. E quando você pensa em crescer, você vai crescer para quê? A sua vida é finita, né? A sua empresa ela precisa ser finita também. É nesse momento que é bom pensar. E aí que a gente vai estudar os elementos e ver em qual fase que ele está e qual fase devemos aplicar esse planejamento. Ele pode estar muito no início, ele vai pensar numa holding, por exemplo, numa sociedade de cotas mais para frente. Mas é bom ele pensar, será que ele leva o filho para brincar na empresa? Será que ele pergunta para o filho, eu faço isso com meu filho, né? O que você vai ser quando você crescer? Aí ele já fala, vou trabalhar lá no supermercado. Que bom, né? Ele está incutindo na cabeça dele isso, né? Mesmo que ele vai estudar, vai fazer outras coisas, é bom incutir isso na cabeça das crianças. E é interessante que muitas vezes a gente vê do varejista que está nos assistindo aqui, ele reclama tanto do supermercado, ele reclama tanto da loja dele, que trabalha pra caramba, que o negócio não dá dinheiro, que o filho já fala, poxa, isso aqui eu não quero trabalhar. Então não há empatia com o processo para acontecer, né, Walter Braga? Exatamente. E o que acontece? Isso faz parte de você, varejista, mudar o teu comportamento dentro da loja. A gente contempla muito isso, observando e conversando com o proprietário de várias lojas. Ou seja, ele, inclusive, embute isso dentro do filho dele, que aquilo não é um negócio que se dá dinheiro, que a dificuldade trabalha pra caramba, nós não temos vida social, é uma jaula, porque o varejo tem que abrir sábado, domingo, feriado. Ou seja, isso tudo, gente, vai contemplar para que esse sucessor seu não queira estar ali. Então, ele vai investir em medicina, ele vai investir em fazenda, né? Ele vai investir lá na odontologia, mas aquilo ali eu estou fora. É só pegando esse gancho, porque eu já vi casos desses que você falou assim, será que o cara acha que ele é um Highlander, né? Que não vai morrer nunca, né? Então ele não se prepara para isso. E a gente, às vezes, pega muitas consultorias aqui, Walter, de profissionais, de filhos que ligam para a gente, eles vêm que ajudar. O papai morreu, nós não sabemos nada da empresa e nós temos que continuar essa empresa. Você, varejista, está preparando isso, está preparando para aquele sucesso. Ninguém é eterno aqui, né? Nós estamos aqui de passagem. Está se preparando para isso? Essa é uma pergunta aí para você responder nos comentários para a gente. Né, Walter? Você falando, eu te cortei, desculpa aí. E é interessante isso aí, porque aí agora já tem emendando um outro assunto, né? Muitos varejistas acham que são eternos, né? E que quando morrer vão ser enterrados no setor de frios, né? Para ficar mais geladinho lá no supermercado. Mas
A grande verdade é essa, Ederson. E é engraçado, porque quando você conversa, o pessoal fala, trabalho demais, trabalho... Não estou imaginando uma loja grande. Vamos imaginar aí um varejo que fatura hoje, tipo, sei lá, 700 mil, 800 mil reais, uma loja aí com 3 checkouts. 800 mil por mês, né, que você está falando. Isso, por mês. O cara tem lá 3 checkouts, 4 checkouts na loja. Esse, ele reclama que está trabalhando, mas ele troca de carro de 2 em 2 anos, de 1 ano, todo ano, se ele quiser. Aí você vai, aí o amigo médico dele, de repente, não troca de carro, trabalha muito mais para ter o mesmo padrão de vida. E outra, né? Tipo, eu brinco assim, né? Se o cara que contratou o Ederson Varejo, que fez todos os procedimentos, que tem um planejamento, um planejamento trabalhista, né? De um preventivo trabalhista na loja, que tem todos os processos feitos dentro de um processo aí de consultoria, ele consegue sair do mercado meio-dia e voltar 4 horas da tarde. Com certeza. Né? Com certeza. Tem vários cases assim, né? Isso, ele reclama do trabalho, mas à tarde ele está lá no sítio, né? Mexendo com o gadinho de leite, complementando a renda de outra forma, né? Criando patrimônio. Então, muitas vezes, o que você quer para o seu filho? Eu até pergunto isso. E a minha mulher briga comigo, né? Porque a minha mulher quer que ele seja médico. E eu brigo muito, falo, não, se eu puder, ele vai continuar a nossa atividade. É pesado, mas o que não é pesado, Ederson? O que não dá trabalho, né? Eu também desconheço. E por que eu tenho que martirizar o varejo desse jeito? Né? Porque eu tenho. Tudo dá trabalho. Agora. Walter, quando a gente fala muito dessa sucessão familiar e desse planejamento, se vem muito, né, alguns pontos, né, que uma das coisas que falam muito é o do holding, né? Holding funciona e o quanto ela contempla mesmo nessa proteção do patrimônio, né? É só fazer uma holding e já está tudo solucionado ou não? Bom, contribui com a gente aqui, pensando um pouquinho, trazendo para esse varejista aqui, se ele já pensou nisso e como que ele deve pensar nisso. Então, a holding, ela é uma empresa, basicamente, é uma empresa que pode ter ações de outras empresas, pode participar de outros quadros societários. Isso, basicamente, é a holding. E ela também ela é uma empresa onde você pode integralizar o capital dela com imóveis, com patrimônio. Então, é isso que chamou a atenção há muitos anos na holding. Eles falavam até em blindagem patrimonial. A ideia que se vendia era o quê? Eu crio uma empresa patrimonial, transfiro todos os meus bens imóveis para essa empresa e eu posso dar o calote. Por quê? Porque não vai ter nada no meu nome. Então, eu blindei o meu patrimônio. Coisa que hoje já está superado, né? Hoje a gente fala na desconstituição reversa da personalidade jurídica. Hoje já tem temas onde você não dá calote mais. Não é para isso que serve a holding. Então, ela ficou por um tempo meio que esquecida, renegada, e hoje volta com certa força. No quê? No planejamento familiar. No evitar o inventário. Vende-se a ideia de que a holding você não vai pagar inventário. Você vai ficar livre do inventário. Então, antes de você entrar na holding aí, já que você mencionou inventário, o que é o inventário e por que isso existe? Então, no Brasil, né, a transferência patrimonial, ela se dá, né, na forma jurídica pelo inventário. A partir do falecimento da pessoa, o herdeiro ele já se torna proprietário, e eu preciso formalizar essa propriedade. Eu formalizo através do quê? Através do processo de inventário, que hoje ele pode ser judicial ou pode ser extrajudicial. Só que é um processo moroso, principalmente na via judicial, caro, principalmente na via extrajudicial, e que causa grandes danos quando ele não é perfeitamente compreendido. Por quê? Porque existe uma perca patrimonial grande, eu tenho que pagar um advogado para fazer, eu tenho que convencionar com meus irmãos como que aquele patrimônio vai ser dividido. Isso tudo causa muito transtorno. E não é raro as famílias que veem problemas com o inventário. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes ou pessoas que estão nos assistindo aí conhecem pessoas que passaram vários perrengues com o inventário. O planejamento familiar, planejamento sucessório, ele pode minimizar realmente o procedimento de inventário, se ele for bem feito.
Eu até conversando com um advogado amigo meu, ele falou que na cidade eles fizeram uma holding o rapaz lá só vê problema. Por quê? É uma empresa, ela tem que ser administrada como uma empresa. Ela não é um depósito de patrimônio. E existem algumas desvantagens muito graves. E eu posso causar prejuízo para o meu cliente se eu indicar simplesmente a holding como um depósito patrimonial. Principalmente se um dia ele precisar vender um imóvel. Então a gente está falando de questões contábeis que envolvem os patrimônios dentro de uma holding, que tem que ser muito bem elaborados. Mas lembre-se, isso tudo nós falamos enquanto planejamento sucessório familiar, patrimônio, proteção patrimonial. Isso tem que também estar muito bem casado, Ederson, com a concordância familiar. Por quê? Porque o herdeiro, ele deixa de ser herdeiro de uma casa, de uma fazenda, de um lote, de um galpão, e vai ser herdeiro de quê? De cotas patrimoniais. Ele vai ter 30% da holding. E a holding, ele não sabe se os 30% dele é o galpão, é a fazenda, é a... Então isso tem que ser muito bem explicado. Então, todo o planejamento ele deve ser feito com muita seriedade, com empresas sérias, com profissionais sérios que vão te dar todas as informações e mostrar as grandes desvantagens que tem na constituição de uma pessoa jurídica tipo holding. Entendeu? Então, ele tem que ser bem falado e bem acertado. Para quê? Para você não ter problemas familiares futuros e muitas vezes piores que o próprio inventário. Muito bom isso, Walter. Olha, eu ficaria horas aqui, eu acho que tem muitas perguntas para tirar. Você vai ter que fazer a segunda etapa desse bate-papo. Mas só para a gente dando aqui já os arremates, eu vi que várias vezes você falou e com esse olhar, né, do direito, você falou da importância de outros profissionais poderem estar ajudando para essa sucessão familiar acontecer num grau muito mais positivo, né? Uma delas você falou, né? Olha, você precisa de consultores nesse modelo. E eu percebi isso em vários, né? Ou seja, consultores de processos para ajudar os processos a entenderem sobre esses processos, entenderem o que é a empresa, identificação, né, de valores dessa empresa, ou seja, consultores do financeiro. E parece que o trabalho do coach, né, também nesse momento faz muito sentido, né? Não, sim, como coaching, eu não sei a dimensão que você dá, porque você já sabe que eu sou um pouco assim com coach, né? Você é bem resistente com o coach mesmo. Mas eu falo porque é dentro desse conceito humano, né? De levar isso. Pode ser um profissional psicólogo, né? Um programador neurolinguístico. Por quê? Para melhorar a comunicação. O que a gente observa muito é essa dificuldade da comunicação. Deu uma travada agora, viu, Ederson? Depois você vê. Não, vai lá. Mas então, com certeza, no processo, especialmente quando a gente fala na família, no ponto de vista, no aspecto familiar, um profissional que assessora no nível de coach, né, que assessora a família, eu acho fundamental um psicólogo, uma pessoa que trabalha com programação neurolinguística, uma pessoa que trabalha com mediação de conflitos, é muito importante nesse momento. Por quê? Porque a família é a base de tudo. É a base do patrimônio, é o porquê o empreendedor levanta todo dia cedo. Ele quer dar melhores condições para a família dele. Inconscientemente, ele faz pelos filhos, pela esposa. Todo o tempo que ele retira da família, ele o faz pensando em retorno de bem-estar social para essa família. Então, a família é um núcleo importante, tanto do patrimônio quanto da empresa. Então, é muito importante, principalmente, se esses profissionais de coaching compreenderem, como você mesmo compreende, do processo empresarial, da necessidade do envolvimento pessoal dentro da empresa. É muito importante ter esses profissionais, contadores, advogados, psicólogos, consultores de empresas, são fundamentais para um processo sucessório familiar e empresarial ter sucesso. Não adianta fazer meia boca, não adianta fazer apenas com um dos profissionais, me contratar para resolver um problema de contrato e de formação contratual, jurídica dos processos, não vai resolver muito.
Por quê? Porque a família tem que estar inserida. Não adianta nada eu pensar isso fora do eixo familiar. Perfeito, Walter. Olha, igual eu falei que você ficaria horas e horas falando contigo. Eu quero convidar você aí, ó, que está no Bate-Papo do Varejo, tanto no áudio, no podcast ou aqui nas nossas redes sociais, para acessar a página mestredovarejo.com.br e adquirir o seu e-book Crise para Alguns, Solução para Outros. É um e-book que vai te ajudar muito na sucessão familiar, porque tem vários profissionais aqui falando de soluções em momentos de crise. Então, tem ferramentas fantásticas ali que você pode utilizar. E, Walter, dentro dos comentários aqui, eu tenho certeza que estão diversos aqui nesses comentários, perguntar para você o seguinte, Walter, nesse momento, né, se cada um está assistindo a gente aqui, ele puder aqui falar assim, poxa vida, eu preciso já tomar uma atitude, né, para amanhã já começar a pensar nessa sucessão familiar. Eu gostaria que você desse pelo menos aí um passo, ou 5 passos, 3 passos, um formato que você quiser falar, e você falasse isso para a gente. Mas antes disso, Walter, eu vou pedindo cada um aí, ó, para já clicar no gostei, já nos comentários, sugerir temas para a gente, tá? Para que a gente possa estar falando aqui. Nós que estamos utilizando aqui uma plataforma 3CX da Fale Total, uma empresa fantástica que também tem contribuído muito com a gente para que eu possa dar essas mentorias através desse aplicativo que nós estamos utilizando aqui. Então, são pessoas que sempre estão ajudando o bate-papo do varejo. Mas, Walter, eu vou aqui pedir para você, e alguns já estão perguntando, como é que eu continuo esse bate-papo com o Walter, né? Achar o Walter Braga, como que é para achar o Walter Braga? Ué, meu WhatsApp. Pode falar o WhatsApp? Pode falar. Eu vou anotar aqui na descrição desse áudio e desse vídeo também o seu WhatsApp. Meu WhatsApp, 35 99984 4151. Meu Facebook, eu até uso mais Facebook que Instagram. Meu Facebook, Walter Braga Júnior. Você procura lá, você vai achar minha página. Pode, conversa pelo menos, sou sempre conectado. Messenger, Facebook. E-mail, pouca gente usa, mas se quiser anotar aí, é walter@bragajr.com.br. E eu aqui recomendo para você, pode procurar o Walter, é um cara super acessível, você vê, o cara está dando e passando para você, né, o WhatsApp dele, para que você tenha acesso em qualquer lugar do Brasil. O Walter resolve o seu problema, e com certeza ele tem uma equipe disso, vários profissionais que podem fazer a sucessão familiar sua com grande maestria e sem problema de dor de cabeça, que é o grande dilema que a gente vê nas sucessões familiares. Mas, Walter, esse varejista que está nos assistindo aqui, cara, agora ele quer aqui, ó, pô, eu quero fazer uma ação amanhã, já quero começar amanhã. O que ele deve fazer, cara? Primeira coisa, observe a sua família. Os seus filhos se interessam pelo negócio? Você quer que eles se interessem pelo negócio? Esse é o principal. Porque daí você vai tomar as medidas, a partir daí você vai tomar as medidas necessárias. Se vocês enxergam seus filhos dentro do negócio, é um caminho. Nós temos que preparar os seus filhos. Se você enxerga seus filhos fora do negócio, é outro caminho. Nós temos que preparar a morte do negócio, temos que falar de uma forma trágica. Temos que preparar o encerramento desse negócio no dia que ele vier. Segunda questão, observe o seu patrimônio. O que eu tenho e o que eu amealhei até hoje, o que eu pretendo amealhar? Justifica eu criar uma empresa para cuidar desse patrimônio ou não? E aquilo a gente pode ajudar nessa mensuração. Porque demoraria um pouco falar isso aqui, né? Terceira coisa. O meu negócio é um negócio para uma vida ou é um negócio para mais de uma vida? Isso, respondendo essas 3 perguntas, você consegue delinear um planejamento sucessório familiar, que vai cuidar do seu patrimônio, empresarial, que vai cuidar da sua família, e, especialmente, um planejamento de vida, que vai cuidar do aspecto mais importante da sua vida aqui na Terra, que é a sua família, seus filhos, sua esposa e você também, né? Você poder descansar com tranquilidade nessa vida e depois dessa vida. Muito bom. Olha para você aí, então, vai dando like, vai compartilhando e nos comentários, comenta pra gente aí qual o tema que você quer que eu trago aqui para você no Bate-Papo do Varejo. Vai ser um prazer
nós encontramos aí no próximo Bate-Papo do Varejo. Valeu, Walter, muito obrigado. Forte abraço, até mais.